Oi, gente, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos a mais um tutorial no canal Fios Tata, e aqui eu apresento para vocês a bolsa Ilza em homenagem à seguidora mais engajada da semana aqui do canal. Fiz uma bolsa no fio de malha, utilizando apenas pontos básicos do crochê, gente. Vocês vão se impressionar como é fácil fazer essa peça. Já me conta aqui nos comentários se você está assistindo uma aula aqui do canal Fios Tata pela primeira vez. Me conta que cor você vai fazer a sua versão da bolsa Ilza. E se você quer que o seu nome esteja na próxima criação aqui do canal, já também me conta aqui nos comentários. Eu coloquei bastante acessórios de metais que eu vejo como vocês gostam. E desde a base até as alças foram feitas em crochê. Espero muito que vocês gostem, conto muito com o apoio de vocês para que eu continue trazendo as aulas gratuitas aqui do canal. Então, quanto mais você curtir, comenta um coração roxinho de onde você está me assistindo. Todo engajamento é muito importante, porque quanto mais vocês me apoiam, mais aulas eu trago para vocês. Se vocês não curtem, não comentam, não compartilham, o YouTube entende que a aula não foi boa, não recomenda para mais pessoas e eu preciso reduzir a quantidade de aulas aqui do canal. Se quando você curtiu o vídeo aparecer hypar, clica em dar os seus pontos, é gratuito, é apenas para um incentivo do YouTube indicar essa aula para mais pessoas, tá bom? Se você não conferiu a última aula do canal, eu vou deixar uma foto passando aqui, o link na descrição para você conferir depois desse vídeo. E se você ainda não faz parte da comunidade Fios Tata, amanhã temos aula exclusiva por lá da Bolsa Tamires. Então, clica em Seja Membro ou no link que eu vou deixar na descrição, que você pode pagar por Pix ou cartão. E assim você vai ter acesso tanto à aula de amanhã quanto todas as aulas que eu já postei. Qualquer dúvida, deixem aqui nos comentários, tá bom? As medidas estão no final da aula. Vamos agora para os materiais. Eu vou utilizar um novelo e meio do fio de malha premium de 27 milímetros. Essa é a cor lavanda. Eu vou deixar para vocês o link e o produto aqui nessa sacolinha, no canto esquerdo, na parte de baixo do vídeo. Clicando nessa sacolinha, é a sacolinha do YouTube Shopping. Você consegue fazer a sua compra dos produtos que eu estou utilizando aqui nesse vídeo. Talvez vocês não encontrem essa cor lavanda disponível, porque algumas cores não estão tendo reposição, mas entra aqui, dá uma olhadinha se tem alguma cor que você gosta, eu adoro esse fio. E aqui, pessoal, cada novelo vem 300 gramas. Eu vou utilizar aproximadamente de 450 a 500 gramas nesta bolsa. Lembrando que se você for utilizar um fio de 25 milímetros ou um de 36, aí vai mudar a quantidade em gramas, tá bom? Vou utilizar uma agulha de crochê de 6 milímetros, essa agulha também é da Shopee, eu adoro esse cabinho aqui, essa parte do gancho mais longuinha. É maravilhosa quando a gente precisa fazer trabalho com diminuições ou com aumentos. Eu vou deixar para vocês aqui na sacolinha também. Tesoura, essa tesoura maravilhosa vocês também encontram na Shopee. Vou utilizar um fecho torniquete, que é lá da Asas Tecido. Eles têm loja na Shopee, eu vou deixar para vocês todos os produtos aqui na sacolinha. Eu escolhi na cor dourada. Vou utilizar 4 porta-alças, que também são lá da Asas Tecido. E o legal é que esse aqui vem 2 parafusos, então fica bem firme. Eu vou deixar para vocês aqui na descrição, né, aqui nessa sacolinha, vem um kit com 10. Então, você vai utilizar 4 e ainda vai te sobrar 6, tá? Vou utilizar 2 pezinhos ou bailarina, como algumas pessoas conhecem. E vou utilizar 4 argolas articuladas. Essas aqui, pessoal, eu comprei aqui na minha cidade, mas eu vou deixar uma que eu encontrei na Shopee, que tem uma qualidade muito boa, tá bom? Qualquer dúvida, deixem aqui nos comentários. Vamos agora para o tutorial. Vou iniciar o meu trabalho fazendo 19 correntes. Caso você queira uma bolsa maior de comprimento, você vai aumentar de 2 em 2 correntes. Caso você queira a sua bolsa menor, de comprimento, você diminui de 2 em 2 correntes, tá bom? As correntes, elas vão auxiliar no tamanho do comprimento. E as carreiras da base, elas vão auxiliar tanto na largura quanto no aumento desse comprimento final. Então, vocês vão percebendo ali ao longo das carreiras. Então, vou fazer aqui
a minha laçada inicial e vou trabalhar 19 correntes. Fiz aqui as minhas 19 correntes, agora no início fica pequenininho assim mesmo, mas olha, além de esticar, a gente vai trabalhar, eu aqui vou trabalhar um total de 3 carreiras, tá? 19 correntes ficaram medindo 15 centímetros. Feito aqui as nossas correntes, nós vamos virá-las para baixo e nós vamos trabalhar nesses gominhos que nós temos atrás de cada corrente. O primeiro gominho, que é esse daqui, nós vamos pular, tá bom? Mas a partir do segundo, nós vamos trabalhar um ponto baixo em cada gominho, cada ondulação, que é como eu gosto de chamar. Então, vamos lá. Pulo aqui a primeira ondulação, entro na segunda, a minha corrente permanece aqui embaixo, pego o fio que vem do novelo e passo por essa ondulação. Fico com 2 alças na agulha, pego o fio que vem do novelo e tiro as 2 de uma vez. Vamos na próxima ondulação, pego o fio que vem do novelo, passo aqui pra frente, fico com 2 alças na agulha, pego o fio que vem do novelo e tiro as 2 de uma vez. Vamos na próxima ondulação, pego o fio que vem do novelo, passo aqui pra frente, fico com 2 alças na agulha, pego o fio que vem do novelo e tiro as 2 de uma vez. Vamos trabalhar um ponto baixo em cada ondulação até chegar atrás da primeira corrente que nós fizemos. Trabalhei um ponto baixo em cada ondulação, agora aqui na ponta a gente precisa ter 3 pontos baixos para fazer a volta da nossa base. Então, eu tenho um, que foi o último que eu fiz, e eu vou trabalhar mais 2 no mesmo ponto. Então, entro aqui no mesmo ponto, faço o segundo ponto baixo, entro no mesmo ponto e faço o terceiro ponto baixo. Aí, dá uma ajeitadinha. E agora, aqui, nós vamos voltar trabalhando um ponto baixo em cada corrente aqui, ó. Então, você pega nessas 2 alcinhas que formam a corrente, olha. Nós já trabalhamos aqui os 3 pontos baixos, agora, a partir daqui, a gente volta a trabalhar um ponto baixo em cada corrente. Então, entro aqui, coloca esse pedacinho de fio em cima da agulha e faz o ponto baixo. Entro aqui na próxima corrente, nas 2 alcinhas, deixa esse pedacinho de fio em cima e faz o ponto baixo. Então, vamos trabalhar um ponto baixo em cada corrente até chegarmos aqui. Trabalhei aqui um ponto baixo em cada corrente. E tudo que nós fazemos em uma ponta, nós temos que fazer na outra. Então, aqui eu trabalhei 3 pontos baixos no mesmo ponto. Aqui eu vou repetir a mesma coisa. Só que aqui eu vou fazer os 3 pontos baixos pegando aqui, ó, nessa alcinha e nessa daqui, tá? Então, eu entro aqui nessa alcinha e nessa, e faço um ponto baixo, volto no mesmo ponto, faço o segundo ponto baixo, volto no mesmo ponto e faço o terceiro ponto baixo. Na nossa primeira carreira, eu fiquei com um total de 40 pontos, e aqui, de comprimento, ela ficou com 20 centímetros e de largura 3 centímetros, tá? Agora, vamos iniciar a próxima carreira. Eu vou tirar aqui a minha agulha, entrar nessas 2 alcinhas aqui de cima, pego essa laçada, levo lá pra trás e eu vou entrar aqui no primeiro ponto baixo da carreira anterior, que é esse daqui. Ele tem 2 alcinhas, uma e 2. Você vai entrar no meio dessas 2 alcinhas, sai no meio de 2 alcinhas aqui atrás também, coloca a laçada na agulha, pega o fio que vem do novelo e passo aqui pra frente. O primeiro ponto, você fica com apenas um ponto, uma alcinha aqui na agulha, tá? Pega o fio que vem do novelo e passo dentro desta alça. Vamos no próximo ponto, entro no meio das 2 alcinhas, saio no meio de 2 alcinhas aqui atrás, pego o fio que vem do novelo e passo aqui pra frente. Fico com 2 alças na agulha, pego o fio que vem do novelo e tiro as 2 de uma vez. Vamos aqui entrar no meio das 2 alcinhas do próximo ponto,
sai no meio de duas alcinhas aqui atrás, pego o fio que vem do novelo e passo aqui pra frente. Fico com duas alças na agulha, pego o fio que vem do novelo e tiro as duas de uma vez. Agora, nós vamos trabalhando um ponto baixo centrado em cada ponto, até chegarmos ali na pontinha onde nós fizemos 3 pontos baixos no mesmo ponto. Trabalhei um ponto baixo em cada ponto e cheguei aqui onde nós fizemos os 3 no mesmo lugar. Agora, aqui, nós vamos trabalhar 2 pontos baixos centrados em cada ponto. Então, se eu tinha 3, agora eu vou ter 6, tá bom? E para você identificar onde você entra, é simples, olha. Você pode visualizar assim, ó, entre esta alcinha e essa daqui, você entra no meio. Então, vamos entrar aqui. Só que aqui atrás, você também precisa sair no meio de duas alcinhas, tá? Ó. Aí, agora sim, saí no meio de duas alcinhas, faço um ponto baixo. Eu vou marcar aqui o primeiro e o último dessa sequência de aumentos. Se você não tiver um marcador, pode pegar um fio de outra cor. É só para identificar esse ponto, tá? Volto no mesmo ponto e faço o segundo ponto baixo centrado. Agora, aqui, entre esta alcinha e essa daqui, a gente entra no meio, ó. Entra aqui no meio, sai no meio de duas alcinhas e faz um ponto baixo centrado, volta no mesmo ponto e faz o segundo ponto baixo centrado. Agora, aqui, entre essa alcinha e essa, a gente entra no meio e faz um ponto baixo centrado, volta no mesmo ponto e trabalha o segundo ponto baixo centrado e arruma aqui a sua base. Esse é o último dessa sequência de aumentos aqui, então eu marco ele. É muito importante, pessoal, que você não faça ponto muito apertado na sua base e toda vez que você fizer um ponto, já vai arrumando, alinhando ela pra ficar bem certinha, tá bom? Agora, vamos trabalhar um ponto baixo centrado em cada ponto, até chegarmos no próximo ponto ali, onde nós fizemos os 3 no mesmo lugar. Cheguei aqui na próxima ponta, onde vamos fazer tudo que fazemos em uma ponta, repetimos na outra. Então, aqui também faremos 2 pontos centrados no mesmo ponto, tá? Então, aqui, ó, entre essa alcinha e essa, a gente entra no meio e faz marco aqui o primeiro dessa sequência de aumentos, volto no mesmo ponto, 2. Agora, aqui, entre essa alcinha e essa, a gente entra no meio e faz volta no mesmo ponto, 2. E agora, aqui, entre essa alcinha e essa, a gente entra no meio e faz volta no mesmo e 2. Aqui, eu marco esse último ponto. Nossa segunda carreira está pronta, ficamos com um total de 46 pontos. Coloco aqui, ó, tá vendo como a minha base tá tortinha? Coloco a minha base aqui, dá uma alinhada nela pra ficar bem certinha. Aqui a mesma coisa, ó, vai arrumando a sua base. Então, aqui na segunda carreira, ficamos com 46 pontos, 24 de comprimento. Anteriormente, eu fiquei com 20, então aumentou 4 centímetros. E de largura, 5 centímetros. Anteriormente, ficamos com 3, então aumentou 2 centímetros. Vamos agora para a minha terceira carreira. Vou tirar aqui a minha agulha. Temos aqui o primeiro ponto baixo centrado da carreira anterior. Eu entro nessas duas alcinhas de cima. Pego essa laçada e levo lá para trás. Onde eu levei a laçada lá para trás, eu entro no ponto de baixo, eu entro no meio dessas duas alcinhas, coloco a laçada na agulha, pego o fio que vem do novelo, passo aqui para frente. No primeiro ponto, a gente fica com uma alça na agulha, pego o fio que vem do novelo e passo dentro desta alça. Vamos no centro do próximo ponto e trabalho ponto baixo centrado. Vamos trabalhar um ponto baixo centrado em cada ponto até chegar no primeiro marcador.
Cheguei aqui no primeiro marcador. A partir daqui, a cada carreira, a gente coloca um ponto sozinho de separação. Como assim, Tata? Então, aqui nessa carreira, eu fiz aumento, aumento, aumento. Nessa, eu vou fazer aumento, um sozinho. Aumento, um sozinho. Se eu fosse fazer uma quarta carreira, eu faria aumento, 2 sozinhos. Aumento, 2 sozinhos. Se eu fosse fazer mais uma carreira, aumento, 3 sozinhos. Aumento, 3 sozinhos, tá bom? Então, aqui no meu caso, eu quero fazer apenas 3 carreiras mesmo, tá, pessoal? Então, aqui, ó, eu vou tirar meu marcador e no primeiro a gente faz um aumento. Então, entro aqui no primeiro ponto e faço 1, volto no mesmo ponto, faço 2 pontos baixos centrados. Eu não vou voltar o marcador, porque eu vou fazer apenas essa última carreira. Se você for fazer mais, pode voltar o marcador aqui, tá? Fiz um aumento, agora no próximo é um sozinho. No próximo, um aumento. 1, volto no mesmo ponto e 2. No próximo, um sozinho. No próximo, um aumento. 1, volto no mesmo ponto e 2. E sempre arrumando o seu trabalho. Cheguei aqui no marcador, eu vou tirar ele e vou fazer um sozinho. E sempre arrumando a nossa base, tá? Agora, nós vamos trabalhar um ponto baixo centrado sozinho em cada ponto. Chegando aqui no marcador, faremos a mesma sequência desse lado aqui. Um aumento, um sozinho, um aumento, um sozinho, um aumento e um sozinho. Como é apenas repetição, eu vou fazer essa parte aqui e volto com vocês. Trabalhei aqui a minha terceira e última carreira de base, fiquei com um total de 52 pontos. De comprimento, ficou medindo 46 e de largura 7 centímetros. Agora, eu vou começar a subir a minha bolsa. Eu vou pegar aqui e entrar. Aqui tem um ponto baixo centrado, eu vou entrar nessas duas alcinhas de cima. Levo essa laçada lá pra trás e agora viro a minha base para baixo, porque nós vamos trabalhar... Ah, inclusive, deixa eu tirar aqui, o fio tem que ficar pra fora. Entro aqui, pego minha laçada e trago aqui pra trás. Por que que nós estamos fazendo isso? Porque nós vamos trabalhar por dentro da bolsa, tá? Então, aqui, ó, coloco a laçada na agulha e entro aqui onde eu levei a laçada lá pra trás. Vou puxar pra diminuir essa laçada. Puxo o fio que vem do novelo, passo aqui pela laçada. No primeiro ponto, a gente fica com uma alça na agulha, pego o fio que vem do novelo e passo dentro desta alça. Vamos no próximo ponto, entro nas duas alcinhas, passo o fio aqui pra frente e faço ponto baixo. Vamos no próximo ponto, entro nas duas alcinhas, passo o fio aqui pra dentro e faço ponto baixo. Vamos no próximo ponto, entro nas duas alcinhas, passo o fio aqui pra dentro e faço ponto baixo. Então, vamos trabalhar um ponto baixo em cada ponto por toda a volta da nossa base. Fiz a minha primeira carreira, pessoal. É muito importante que a cada carreira você pare e arrume aqui o seu trabalho para ir modelando ele. Agora, é só ponto baixo essa bolsa, pessoal. Eu entro aqui nessas duas alcinhas, aqui tem o primeiro ponto baixo que eu fiz, eu entro nessas duas alcinhas aqui, puxo a laçada aqui pra dentro, coloco a laçada na agulha e entro aqui nessa partezinha da laçada. Pego o fio que vem do novelo, passo aqui pra dentro e faço ponto baixo. Entro no próximo ponto nas duas alcinhas e faço ponto baixo. Entro no próximo ponto, nas duas alcinhas e faço ponto baixo. Vamos trabalhar um ponto baixo em cada ponto por toda a volta da nossa bolsa. Trabalhei aqui a minha segunda carreira, olha só como é que tá ficando. E vamos sempre arrumando aqui a nossa bolsa. A partir daqui, pessoal, é somente essa repetição. Então, eu vou entrar aqui, ó, tem o ponto baixo, eu entro nessas duas alcinhas aqui, de dentro pra fora,
eu puxo essa laçada. Coloco a laçada na agulha, entro aqui, ó, na laçada ainda, pego o fio que vem do novelo, passo aqui pra dentro e faço ponto baixo. Entro no próximo ponto nas duas alcinhas e faço ponto baixo. Vamos seguir desta forma até alcançar a altura que nós queremos. Eu vou fazer aqui e mostro para vocês. Trabalhei aqui, pessoal, total de 17 carreiras. Vamos pegar aqui a altura que ficou. Então, de altura, minha bolsa ficou com 20 centímetros. Caso você queira a sua bolsa mais alta, você pode seguir trabalhando mais carreiras, tá bom? Agora aqui, para finalizar, eu vou trabalhar um acabamento em ponto baixíssimo, só que vai ser por fora do trabalho, tá? Então, aqui, ó, eu vou fazer o seguinte, eu vou levar o fio ali para o sentido de dentro da bolsa, entro aqui nessas duas alcinhas do primeiro ponto e levo essa laçada lá para trás. Onde a gente levou a laçada lá para trás, bem aqui, ó, a gente entra com a agulha, coloca a laçada na agulha, puxa o fio que vem do novelo para diminuir um pouco essa laçada, que essa partezinha de início fica estranha, mas depois fica mais fácil, tá? Agora, a gente pega o fio que vem do novelo e traz aqui pra frente, ó. Passei pela laçada e trouxe aqui pra frente. Agora, entro nas duas alcinhas do próximo ponto, fico com 3 alças na agulha, pego o fio que vem do novelo e tiro as 3 de uma vez. Agora, entro no próximo ponto nas duas alcinhas, fico com 3 alças na agulha, pego o fio que vem do novelo e tiro as 3 de uma vez. No próximo ponto, entro nas duas alcinhas, fico com 3 alças na agulha, pego o fio que vem do novelo e tiro as 3 de uma vez. Vamos então seguir desta forma, trabalhando um ponto baixíssimo em cada ponto por toda a volta da nossa bolsa. Prontinho, trabalhei ponto baixíssimo em volta de toda a minha peça. É assim que ficou. A vista aqui por cima ficou assim. E agora, vamos cortar esse fio. Vamos puxar ele aqui pra frente. E vamos entrar nas duas alcinhas do primeiro ponto baixíssimo que nós fizemos. Pego essa laçada aqui, esse fio que nós cortamos e passo por baixo. Agora, entro aqui, ó, tá vendo aqui onde tá o último ponto baixíssimo que nós fizemos? Entra nessas duas alcinhas do ponto de trás e nessa terceira alcinha, que sai no meio do último ponto baixíssimo. Pego o meu fio e levo lá pra dentro. Aqui, nós fizemos um acabamento invisível. E agora, é só você esconder essa pontinha de fio por dentro dos pontos. E depois, você passa um pingo de cola. Ou você pode também fazer uma costura, como você estiver acostumada a arrematar o seu trabalho, tá bom? Agora, pessoal, eu vou fazer a aplicação da minha etiqueta e vou fazer também com a aplicação dos pezinhos, tá? Então, eu vou começar aqui pelo pezinho, que é a bailarina. Vou colocar aqui na pontinha. Essa bailarina, quando eu compro, normalmente, se você quiser, você pode aplicar ela lá quando eu tô ensinando a base, tá? Essa bailarina, quando eu compro, ela não vem com aquelas plaquinhas de metal para prender, então a gente prende no crochê mesmo. Aí ela tá lá dentro, acho que vocês não vão visualizar. Deixa eu trazer aqui pra fora, depois eu volto ela lá pra dentro, tá vendo aqui, ó? Então aqui eu pego e eu faço o seguinte, eu giro uma pra um lado, amasso uma pra um lado, né? E a outra para o outro lado. Aí arrumo aqui fora pra gente ver como fica, olha. Tá vendo? Bonita. E agora eu vou repetir a coisa, arruma sua bolsa. Eu vou repetir a mesma coisa com o outro pezinho aqui do outro lado, ó. Vamos modelar aqui pra eu mostrar pra vocês como que fica. Ó.
E agora a gente faz a mesma coisa aqui nessa pontinha. Pezinhos aplicados, pessoal. Agora vamos para a etiqueta. Eu vou querer esse lado aqui mesmo pra frente. Eu gosto de aplicar a minha etiqueta normalmente desse lado aqui, tá? Eu sempre faço um teste, coloco ela aqui desse lado e coloco desse lado pra gente ver qual gostamos mais. Eu gosto mais desse lado mesmo. Aí arrumo a bolsa pra ver como ela vai ficar. Acho que aqui vai ficar bom. Aí, essa etiqueta eu não coloquei nos materiais, né? Eu acabei me esquecendo. Mas ela é da Shopee também, a minha é menor. Ela tem 28 por 11 milímetros e eu vou deixar ela aqui na sacolinha, tá? Daí pega aqui, coloca a plaquinha nas garrinhas e com a ajuda do alicate a gente fecha elas aqui. Agora arruma a bolsa que deu uma amassadinha de novo, mas o crochê é isso. A gente pode modelar ele, não tem problema. Olha só. Que linda que fica. Já dá um charme, né, gente? Toque final na nossa peça. E aqui, pessoal, claro, vocês podem colocar uma alça grande aqui e um botão no meio que já vira outra bolsa, tá vendo? Olha que linda. Mas agora, nós vamos fazer o fechamento com o nosso fecho torniquete. Para fazer a aba, pessoal, a lapela, eu vou iniciar com 10 correntes, porque eu quero exatamente do tamanho do meu fecho. Mas se você quiser que ele fique maior, é só trabalhar mais carreiras, tá? Mais correntes, desculpa. Mais correntes agora no início, tá? Então, faço aqui a minha laçada inicial e vamos trabalhar 10 correntes. Trabalhei aqui 10 correntes, que ficaram medindo, vamos ver aqui, aproximadamente 8 centímetros, mas não se prendam a esse tamanho inicial, porque a gente vai trabalhar e aí esse trabalho aqui ele vai ceder um pouco, tá? Então, feito aqui as nossas correntes, vamos virá-las para baixo, pulo a primeira ondulação, entro na segunda e vamos trabalhar ponto baixo. Entro na próxima ondulação e trabalho ponto baixo. Entro na próxima ondulação e trabalho ponto baixo. Vamos trabalhar um ponto baixo em cada ondulação até o final da primeira carreira. Trabalhei aqui um ponto baixo em cada ondulação. Como eu pulei a primeira ondulação, eu fiquei com um total de 9 pontos. Então, em todas as carreiras, eu preciso ter 9 pontos, tá bom? Então, é importante você se atentar a isso para não pular nenhum ponto ou fazer mais de um ponto no mesmo lugar. Sempre que a gente finalizar a carreira, vamos fazer uma corrente. Vou tirar minha agulha e vou entrar aqui no último ponto baixo que eu fiz para puxar essa pontinha de fio aqui para cima. Viro o meu trabalho e nós vamos voltar trabalhando um ponto baixo em cada ponto, só que pegando nessa alcinha de trás aqui, ó. Não nessa alcinha aqui da frente. Então, eu começo aqui onde eu trouxe a pontinha de fio pra cima, pegando na alcinha de trás e faço um ponto baixo, tá vendo? A alcinha da frente fica aqui. Vamos no próximo ponto, entro na alcinha de trás, deixo esse pedacinho de fio em cima da agulha e faço ponto baixo. Vamos no próximo ponto, na alcinha de trás, e faço ponto baixo. Vamos no próximo ponto, pegando apenas na alcinha de trás, e faço ponto baixo. Vamos fazer isso por todos os pontos. Feito um ponto baixo em cada ponto, pegando apenas na alcinha de trás, vamos finalizar com uma corrente e virar o nosso trabalho. A partir desta carreira, nós trabalharemos o ponto baixo duplo. Então, eu pego na alcinha de trás e eu pego aqui nessa alcinha de baixo. Passo o fio por essas duas alcinhas e finalizo com ponto baixo. Vamos no próximo ponto, pego na alcinha de trás e pego na alcinha de baixo. Pego o fio que vem do novelo, passo por essas duas alcinhas e faço ponto baixo. Vamos no próximo ponto, pego na alcinha de trás, pego na alcinha de baixo e trabalho
ponto baixo. Vamos seguir desta forma por todos os pontos. Cheguei aqui no final da carreira, eu vou fazer o último ponto junto com vocês, porque algumas pessoas se confundem e acabam pegando nessa alcinha e nessa daqui. Só que não é essa aqui, ó, que você tem que entrar, essa bem aqui mais escondidinha, e nessa de baixo. Trabalha um ponto baixo e faz uma corrente. Vira o seu trabalho. E a partir daqui é só repetir esse padrão. Então, eu pego na alcinha de trás, pego na alcinha de baixo e faço ponto baixo. Pego na alcinha de trás, pego na alcinha de baixo e trabalho ponto baixo. Você só vai fazer isso até o tamanho que deseja. Para esse padrão de pontos, eu não conto quantas carreiras eu estou fazendo, tá, pessoal? Eu apenas vou fazendo até dar o tamanho que eu quero. E não se esqueçam que o último ponto é sempre pegando nessa alcinha aqui mais escondidinha e nessa aqui de baixo. Essa terceira você não entra. Então, pode seguir esse padrão do ponto baixo duplo até alcançar o tamanho que você deseja para sua lapela. Trabalhei aqui, pessoal, algumas carreiras, como eu comentei com vocês, para esse padrão de pontos, eu não conto quantas carreiras eu estou fazendo, mas eu vou trabalhando até o tamanho que eu desejo. Aqui eu ainda vou fazer uma última carreira para tirar esse degrau que tem aqui na nossa peça, mas até o momento ela ficou medindo 14 de altura e 9,5 de comprimento, tá? Essa última carreira eu fiz com o ponto baixo duplo normal e finalizei com uma corrente. Vamos virar o nosso trabalho e nessa última carreira, em vez de trabalharmos pegando apenas nessa alcinha de trás, vamos pegar nas duas alcinhas. Então, entro nas duas alcinhas desse ponto e pego na alcinha de baixo. Puxo o fio aqui para frente e trabalho ponto baixo. No próximo ponto, entro nas duas alcinhas de cima, entro na alcinha de baixo, puxo o fio que vem do novelo aqui para frente e faço ponto baixo. No próximo ponto, entro nas duas alcinhas, entro na alcinha de baixo, puxo o fio que vem do novelo e trabalho ponto baixo. Então, vamos trabalhar desta forma por todos os pontos. Prontinho, feito a última carreira e eu finalizei com uma corrente, tá? Vamos ver aqui, de altura ficou medindo 14,5 e de comprimento 9,5, tá? Caso você queira maior de altura, é só trabalhar mais carreiras e maior de comprimento, é só trabalhar mais correntes no início, tá bom? Agora, nós vamos fazer a aplicação desta parte do fecho, tá? Deixa eu já soltar aqui. Aí, eu vou pegar aqui e vou soltar o último parafuso. Porque os outros dois já vieram no saquinho, né? Pego aqui, coloco na ponta e com o auxílio de uma tesoura, ou de uma agulha, ou da chave ali para parafusar, você vai empurrar o seu crochê dentro do fecho. Pode fazer isso e coloca o máximo de crochê que você conseguir, tá? Prontinho, já pus aqui o crochê para dentro do fecho dos dois lados, olha só. E agora nós vamos parafusar para finalizar essa parte da aplicação. Eu gosto de sempre parafusar primeiro as pontas e por último o meio. Caso você queira que nesse tipo de fecho, você pode pôr um pouco de cola na base dele, por dentro, para ter garantia de que vai ficar bem preso. Por quê, gente? Esses fechos, eles vêm de importação da China. Então, pode ser que o parafuso não fixe bem. A gente não consegue garantir, né? Mas com a cola já fica mais fácil. Então, fica ao seu critério. Só não põe cola onde fica o parafuso do meio, tá? Porque essa parte é vazada e a sua cola vai descer para a bolsa. Daí não vai dar certo, tá bom?
Então, já apliquei ali nas pontas e agora no meio. Viu como é bem facinho? Aqui o que mais importa é você colocar o máximo de fio, né, de crochê possível aonde vão os parafusos. É o mais importante, tá? Daí ficou assim. Vou rodar um pouquinho mais esse daqui, né? Pronto. E agora nós vamos aplicar essa parte na nossa bolsa. Olha, estou aqui com a minha bolsa e com a minha lapela, né? Vou chamar assim. Vamos colocar aqui na altura que nós queremos. Acredito que aqui fique bom. E verifica se está bem centralizado, tá? Daí dobra aqui. Ó, fica assim. Acho que eu vou querer um pouquinho mais para baixo. Melhorou. Assim ficou melhor, só que não centralizou. Aí, agora sim. Ó. Agora, vou virar aqui o meu trabalho. Eu vou pegar aqui uma outra agulha. E vou prender aqui o final da lapela na bolsa. Pra gente não se perder. E vamos cortar um pedaço de fio aqui. Pra fazer essa costura em ponto baixíssimo. Agora, eu pego uma outra tesoura. Venho aqui de dentro da bolsa. E levo esse fio lá pra dentro. Pronto. Agora a gente entra, deixa eu aproximar vocês. Daí aqui eu vou entrar nas duas alcinhas aqui de cima. Entro na bolsa. Aqui dentro eu trago o fio que vem do novelo aqui pra fora. Eita. E passo dentro dessa alcinha de trás. Entro no próximo ponto nas duas alcinhas. Entro na bolsa, pego o fio que vem o fio que a gente cortou, né? Trago aqui pra fora e passo dentro dessa alcinha de trás. Então, aqui é só a gente trabalhar um ponto baixíssimo em cada ponto e se atentando se está bem retinha essa costura, na altura que você deseja. Cheguei aqui no último ponto, é só tirar a agulha. Entro nas duas alcinhas, entro na bolsa e faço ponto baixíssimo. Antes de finalizarmos aqui, a gente vai... Deixa eu tirar um pouco o zoom. A gente vai analisar se tá na altura que nós queremos. Olha, aqui pra mim tá perfeita a altura. Sobrou essa quantidade de fio, eu prefiro que sobre do que falte. Eu corto o excesso. Puxo esse meu fio aqui pra fora. Vou entrar aqui nesse gominho. Pego esse fio e passo aqui pra baixo. Agora, venho aqui nos pontos e a gente vai passar esse pedaço de fio aqui pelos pontos e vamos passar um pingo de cola para não soltar. Daí o pingo de cola eu gosto de fazer assim, ó, eu trago aqui para dentro. Isso. Deixa eu passar aqui por mais alguns pontos aqui por dentro. Ainda sobrou, mas a gente corta o excesso e passa a cola. Eu vou deixar a cola que eu uso aqui na sacolinha do YouTube Shopping e também na descrição. Meu gato acabou chegando aqui, gente, então não estranhem aqui do fundo, tá? Pronto, ó, passei um pouco de cola, aí dou uma leve esticadinha aqui, só para a pontinha de fio entrar um pouco mais, e tá pronto. Agora,
vamos fazer essa outra parte aqui. Agora, pessoal, nós vamos fazer a aplicação desta parte aqui do fecho. Então, aqui eu vou deixar essas pontinhas retinhas. Vamos colocar aqui no fecho, para verificarmos a altura que vai ficar. Aí, o que que eu faço? Eu achei a altura que eu quero, certo? Deixa eu só ver se vai ser aqui. Isso, vai ser aqui mesmo. Eu vou abrir o meu fecho e seguro ele aqui onde ele vai ficar. Certo? Aqui. Eu vou pegar a plaquinha que vem junto. Coloco aqui. E pego o meu alicate para fechar esta parte aqui, ó. Uma coisa que eu gosto muito de fazer, ó, é pegar e prender no espaço de cima, tá vendo? Agora arruma a bolsa, para ela não ficar tortinha. Quando as coisas estiverem aqui dentro, fica até melhor para fechar, tá, gente? Porque agora ela tá mais molenguinha, assim, porque não tem nada dentro da bolsa, né? É até uma dica, não coloquem o seu fecho muito para baixo, porque quando a pessoa colocar os itens dentro da bolsa, pode ser que fique ruim para fechar, tá? Aí, como tá vazia, dá uma puxadinha assim para cima, que daí você consegue fechar, prontinho. Agora, vamos fazer as nossas alças. Para fazer a nossa alça, eu vou iniciar com 5 correntes. Caso você queira ela mais grossa, você vai trabalhar mais correntes. Caso você queira ela mais fina, menos correntes, tá bom? Faço aqui a minha laçada inicial. E trabalho 5 correntes. 1, 2, 3, 4 e 5. Agora, nós vamos trabalhar pegando nessas alcinhas aqui, olha. Nessas alcinhas aqui de fora da corrente. Essa de dentro a gente não trabalha. Vamos iniciar aqui pela primeira que nós fizemos, pegando somente nessa aqui de fora, e vamos trabalhar ponto baixíssimo. Então, eu tenho aqui 2 alcinhas na agulha, pego o fio que vem do novelo e passo dentro das 2. Agora, entra nessa próxima alcinha aqui, ó. Entra aqui, fica com 2 alças na agulha, tira as 2 de uma vez. Vamos na próxima alcinha, que é essa daqui da frente, olha. Entra nela e trabalha o ponto baixíssimo. Vamos na próxima alcinha aqui. E trabalho ponto baixíssimo. Vamos na próxima alcinha, que é essa daqui. E faço meu ponto baixíssimo. Essa carreira, pessoal, essa carreira não, me desculpem, essa alça, ela não tem começo e fim. É contínuo, só pontos baixíssimos até o tamanho que você deseja, tá? Então, aqui, ó, entra nessa alcinha aqui. E trabalha ponto baixíssimo. Vamos nessa próxima alcinha, faço ponto baixíssimo. Vamos nessa alcinha aqui e faço ponto baixíssimo. Vamos nessa próxima alcinha e faço ponto baixíssimo. Aqui eu já posso entrar no meio da minha alça, trazer essa pontinha de fio pro meio para ir escondendo, tá? A partir daqui, pessoal, é só seguir desta forma, ó. Eu vou trabalhando um ponto baixíssimo, pegando sempre na alcinha da frente, aqui, olha, na alcinha seguinte, até alcançar o tamanho da alça que eu quero. Então, eu vou fazer aqui até o tamanho que eu quero e mostro pra vocês. Trabalhei aqui, pessoal, até o tamanho que eu queria. Minha alça ficou medindo 34 centímetros. Agora, eu vou cortar o meu fio. Puxo aqui e vamos esconder
por dentro da nossa alça. E já vamos aproveitar para aplicar também a ponteira aqui de porta-alças, tá? Daí eu corto o excesso, ponho cola aqui e estico para esse fio entrar, tá? Agora eu vou pegar aqui o meu porta-alça. Vamos iniciar tirando aqui o parafuso. E agora, nós vamos colocar aqui a ponta da alça e vamos colocar aqui o crochê para dentro da alça. Aqui percebam que já passou o crochê por esse primeiro furinho, a gente precisa também que chegue no próximo para prender essa alça, tá? Isso, ó, falta pouquinha coisa. Pronto, olha, já tô vendo aqui nos dois. Agora, é só pegar o parafuso e colocar aqui pra dentro do porta-alça. Se tiver torto o parafuso, ele não vai rosquear, tá? Então, vamos rosquear os dois parafusos pra alça ficar bem firme. Prontinho, pessoal, já apliquei aqui. E agora eu vou fazer a mesma coisa com a outra ponta. Lembrem-se de deixar aqui essa parte que vai o parafuso nos dois sentidos iguais, tá? Pra não ficar um pra frente e o outro pro outro lado, ó. Pra não ficar assim, por exemplo. Tá bom? Então, eu vou fazer agora a mesma coisa do outro lado e volto pra gente aplicar na bolsa. Alça pronta. Agora, é só colocar as argolas articuláveis aqui e vamos aplicar na nossa bolsa, tá? Vou colocar essa nesse sentido. E aqui a altura, pessoal, fica ao seu critério, tá? Mas eu vou colocar aqui na segunda carreira aqui, ó, tá bom? E é só a gente pegar nas perninhas dos pontos e ir passando a argola pelo máximo de pontos que você achar necessários. Daí, vai ficar assim. Agora, eu vou aplicar outra. Uma dica é, terminou, você vai e passa essa parte que fica articulada pra dentro do crochê, pra ficar assim, ó. Agora, eu vou aplicar o outro lado. Prontinho, pessoal, apliquei a outra alça e esse é o resultado final da nossa bolsa. Eu vou aproveitar e vou passar as medidas finais para vocês, olha. De comprimento, ela ficou com 25 centímetros. De largura, ela ficou com 5,5. E de altura, 20 centímetros. Espero muito que vocês tenham gostado da aula de hoje. Me conta se você achou fácil, que cor que você vai fazer, o que você achou desse modelo. Eu quero muito saber. Muito obrigado pela sua companhia. Aproveite agora para conferir outros tutoriais aqui do canal e eu te espero no próximo vídeo.